Eu espero que a sua marquise não caia, então assista esse vídeo aqui para você tomar os principais cuidados na hora de elaborar e executar as suas marquises. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, prazer, sou o engenheiro Pedro e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que é a questão da queda de marquises. O que será que está levando essas marquises à queda e ocasionando diversos acidentes? Você já parou para pensar qual que é o risco de uma marquise mal executada? Então é importante tomar cuidado com esse elemento, principalmente na questão de execução e remoção do escoramento. Mas afinal, o que seria a marquise? Marquises são pequenas lajes em balanços, onde que uma das suas principais funções é abrigar pessoas de sol, chuva e também evitar que objetos caiam de pavimentos superiores. Então a marquise serve como proteção para esses usuários, então não se esqueça disso. Quando nós falamos de marquise, um dos principais materiais que nós utilizamos aqui é o concreto armado. Se nós pararmos para pensar, o concreto armado ele tem seus estados e limites. Vou falar de forma descomplicada para você entender. Imagine que nós temos a nossa estrutura de concreto armado e ao longo do tempo nós temos pequenas deformações. Por consequência, o concreto ele vai mostrar pequenas fissuras e essas fissuras podem evoluir, tornando algo visível para você tomar os cuidados e as providências antes que essa estrutura entre em colapso. Porém, toda regra possui sua exceção. Não sei se você já ouviu no meio técnico e também de outros profissionais que a estrutura de concreto armado ela dá pequenos estalos, dá pequenos sinais, pequenos avisos que ela está sofrendo pequenos problemas antes de entrar em colapso. Então, lembre-se disso na hora que você estiver fazendo algum tipo de investigação de manifestação patológica ou vistoria, em você observar esses pequenos detalhes que a sua estrutura pode começar a entrar em colapso. No entanto, a marquise ela não se enquadra nesse tipo de sistema, pequenos avisos que vai entrar em colapso. Ela tende a sofrer uma ruptura muito brusca, muito rápida, você não consegue fazer o controle da sustentação dessa marquise e, por consequência, ela vai entrar em colapso. Ano passado nós tivemos vários casos de marquises, principalmente na fachada de edifícios, que entraram em colapso. Qual será o real motivo que essa marquise desmoronou? Então, antes de ir lá para o Revit, que eu fiz um esquema muito prático, muito didático para você entender como que você deve fazer a retirada do escoramento de forma correta, eu vou te falar alguns pontos que podem influenciar na vida útil da sua marquise. Mas antes eu te faço o convite, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal que vem muito conteúdo bacana por aí. Nós temos diversos vídeos aqui relacionado ao tema estruturas. Um dos principais motivos que pode levar a sua estrutura a gerar manifestações patológicas é a falta de prevenção preventiva. O que seria essa prevenção preventiva? É ficar atento nos pequenos sinais que a sua edificação vai dar. Aqui vai entrar muito na questão da engenharia diagnóstica, porque nós devemos compreender que a nossa estrutura precisa de manutenção, assim como o corpo humano. Aqui a prevenção preventiva seria olharmos como que está a questão da impermeabilização dessa marquise, a questão se nós não temos sobrecargas. Às vezes aquela pessoa que está utilizando aquela estrutura ela não tem consciência dos possíveis riscos quando nós colocamos uma sobrecarga e isso vai ocasionar um comportamento muito diferente àquele que foi projetado da sua marquise. Se a impermeabilização dessa marquise não estiver adequada, isso pode levar a um quadro de corrosão das suas armaduras. Então fica atento nesses três aspectos: prevenção preventiva, questão de sobrecarga e também na questão de impermeabilização da sua marquise. Então vamos lá para o Revit, que eu fiz uma representação de como que você vai fazer a remoção desse escoramento. Bom, aqui no Revit eu fiz algumas representações para você compreender melhor a situação que eu te apresentei sobre marquises e assim evitar grandes acidentes. Se você começar a observar as marquises por aí, provavelmente você vai ver dois tipos de concepção estrutural, aonde nós vamos ter um primeiro caso de marquise que é uma laje apoiada sobre duas vigas engastadas, e o segundo tipo de modelo muito adotado por aí, que é a questão do engastamento diretamente ali na estrutura. Então nós temos duas situações, que é a laje sobre duas vigas e nós temos o engaste diretamente. Então não se esqueça disso na hora de você realizar a concepção estrutural. Mas vale ressaltar que cada queda de marquise é um problema único. Nós não podemos generalizar que toda queda de marquise é por um determinado tipo de fator, porque podem ter outras coisas contribuindo para aquela queda que eu te falei lá no início do vídeo que pode ter contribuído para tal efeito. Por exemplo, erro de projeto ou execução. Agora eu vou pedir que você tenha muita atenção nesse item que eu vou te apresentar, que nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a posição da armadura, porque após a explicação eu vou te apresentar um item que vai te ajudar muito você a compreender sobre marquises.
Então bora lá! Aqui nós temos a representação de uma estrutura engastada, certo? Então lembre-se sempre, aonde tiver o momento, está a tração. Só você observar o traçado do diagrama de momento fletor, porque isso vai te ajudar muito você identificar a questão de tração, porque nessa região onde nós temos o momento, é onde que nós devemos colocar a questão do aço, certo? Aonde estiver o momento está a tração, e onde está a tração, eu preciso colocar esse aço para que minha estrutura resista. Agora você sabe a existência da armadura, então nós não podemos omitir e nem deixar de acompanhar os serviços para verificar se foi feita a posição correta dessa armadura. Pode acontecer que você tenha feito o projeto corretamente, mas lá no canteiro de obras pode ter um erro do posicionamento das armaduras. Por isso que é importante você verificar todas as etapas e também dar esse alerta para quem for executar isso. Outro ponto que eu quero alertar é a questão das microfissuras, principalmente na parte superior do engaste. Então fique atento nisso, porque isso pode estar relacionado à questão da qualidade do concreto, questão do lançamento e também da cura. Como que eu te falei lá no início do vídeo, a manutenção é um item muito desconsiderado pelos proprietários, que não precisa de manutenção, que ela pode ser adiada. Então é um item que as pessoas ainda precisam amadurecer. Às vezes pode passar um tempo muito grande sem fazer o mínimo, uma verificação nas condições daquele prédio, que acaba gerando graves problemas de manifestações patológicas. Eu fiz um vídeo recentemente fazendo a análise de uma residência, onde nós encontramos diversas manifestações patológicas. Então acaba de assistir esse vídeo, que eu tenho muita coisa ainda para te falar, tem alguns segredos também sobre marquise, e depois você vai lá e assiste esse vídeo, que tá muito bacana mesmo. Outra questão que eu quero abordar aqui com você, imagine, a sua estrutura resiste sol, chuva, e isso chega numa determinada hora que precisa de reparos. Daí surge o grande problema. Quando solicitar essa avaliação? Sempre que for entregar um serviço, converse com o proprietário ou deixe registrado que foi repassada essa informação sobre a conservação da edificação. Agora, quando nós tratamos sobre o escoramento, eu vejo o pessoal errar bastante. Muita gente boa errando na questão do escoramento. Pode ter feito um projeto incrível, uma execução bacana, mas na parte do escoramento fica devendo, principalmente na questão da colocação e remoção desse escoramento. Nós temos formas que nós devemos fazer. Lembra que eu te mostrei lá atrás a questão do momento fletor, aonde está o momento da tração? E aqui justamente vai se tornar presente na nossa estrutura, porque nós devemos respeitar esses momentos que foram calculados lá no projeto. Então, por isso é importante fazer uma boa colocação e uma boa remoção de forma adequada. A colocação é bem simples, você coloca nesse sentido que eu estou te apresentando, e ao final do serviço você vai chegar à hora de fazer a remoção, e você remove o escoramento nesse sentido, ou seja, em direção ao engaste. E uma última coisa que eu quero te pedir é que muita gente está se esquecendo de se inscrever no nosso canal, está assistindo os vídeos, está consumindo todo o conteúdo, mas está esquecendo de se inscrever aqui no canal. Então aproveita a oportunidade, inscreva-se no canal, que tem muito conteúdo bacana vindo por aí, e nós já temos vários vídeos postados. E não deixe de deixar o seu curtir e visitar o nosso site, um complemento de todos os assuntos que nós estamos tratando aqui. estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!